Deutsche Welle. Cultura. Em busca das raízes brasileiras, esse foi o motivo da viagem do cineasta Yves Goulart a terras africanas, mais precisamente a República do Benim. O país, que fica no oeste do continente, guarda muito da história brasileira e das origens de uma das religiões mais populares do norte e nordeste do Brasil, o candomblé. Ouça os detalhes desta viagem com a correspondente Cleide Clock, de Nova York, cidade onde o cineasta mora há 4 anos. O Benim tem um pouco do Brasil e vice-versa. O país africano, colonizado por franceses, foi também caminho dos portugueses entre 1549 e 1888. De lá saíram muitos negros enviados ao Brasil como escravos. E foi aí que começou o mix cultural, hoje presente nos dois lados do Atlântico. O cineasta Yves Goulart foi em busca das origens da cultura brasileira e encontrou um pedacinho do Brasil. A República do Benim, apesar de ser um país colonizado pela França, de falar francês, é um país muito brasileiro. A gente vê as nossas raízes muito presentes lá, que os escravos no retorno trouxeram para o Benim, como a comida, cultura religiosa principalmente, e expressões do dia a dia, principalmente do povo agudá. Quando terminou a escravidão no Brasil, em 1888, muitos escravos retornaram à África, mas o Benim foi um país que abriu as portas para esses escravos. Então, eles voltaram com o sobrenome dos seus patrões, Souza, Silva, Pereira, Domingos, e constituíram no Benim a comunidade agudá. Uma das festividades levadas pelos escravos e que ainda hoje é cultivada é a Festa do Bonfim, em referência do mesmo nome da Bahia. Yves Goulart registrou essas comemorações, tema de seu documentário A Lavagem do Bonfim, e viu nas ruas do país africano ainda mais referências da cultura e do folclore brasileiros. A gente encontra nesse grande desfile coisas do folclore brasileiro, como o boi bumbá, o boi de mamão, que é o nome de Santa Catarina, as máscaras, até os grandes bonecos de 2 metros de altura de Olinda, também tem nesse desfile que começa no finalzinho da tarde e vai até a noite. E depois encerra-se com um concerto com tambores e shows como capoeira, que também já é uma coisa vinda do Brasil, né? Durante esse processo de festa, em vez de eles falarem bonjour, eles falam bom dia, em vez de falar merci, falam obrigado. Então eles têm um prazer de estar falando essas expressões brasileiras. Eles se sentem muito brasileiros. Já no Brasil, o candomblé foi uma das grandes heranças deixadas pelos escravos do Benim. Yves conta que os negros eram catequizados pelos portugueses e, ao sair do Benim, tinham que deixar lá também suas crenças. Mas, com o tempo, em terras brasileiras, criaram o candomblé, um sincretismo do cristianismo e da religião vodú, originária do Benim e até hoje cultivada. O cineasta registrou a festa do voodoo, que é recheada de mistério e de fé. Eu constatei que o voodoo lá, o que é? É você preservar a cultura de um ente seu querido, um antepassado seu querido, que você preserva e numa festa anual para lembrar dele. Ele protege a sua casa, ele protege a sua vida, ele protege a colheita, a pesca, e você faz reverências a ele, oferecendo a ele um peixe, um ritual, um sacrifício. Uma das entrevistadas do documentário foi a professora brasileira Isabel Aguiar. Ela ensina português no Benim e, com olhos de alguém que hoje é local, faz uma leitura da relação entre essas duas culturas. É muito de uma cultura que já existiu no Brasil, hoje já não existe tanto, mas ainda há uma forma, uma sensibilidade que é muito brasileira. Eu achei e considero o Benim muito mais brasileiro, muito mais Salvador, muito mais baiano do que francês. Cleide Clock, de Nova York, para a Deutsche Welle.